Olá, participantes da Fundação. Que bom ter vocês aqui de volta. Estou aqui convidado hoje da Diretoria de Benefícios com um episódio novíssimo aqui do Café com Previdência, muito especial. Hoje nós vamos ter dois momentos em que nós vamos comentar duas iniciativas inovadoras aqui da Fundação, que foram apresentadas no final do ano passado lá no Congresso Brasileiro de Previdência Privada, que é o maior da América Latina. E aqui comigo hoje está uma turma bem especial. Eu vou abrir aqui com o pessoal da Coordenação de Planejamento Previdenciário e Experiência do Participante. Uma coordenação que nasceu também no final do ano passado, está cheia de ideias e já vai contar para nós o que são essas ideias. Aqui está comigo a Flávia, que é a coordenadora, e a analista, que é a Luciene Café. Muitos de vocês já viram ela aí nos eventos, que é a nossa querida Café. Flávia, vamos começar do começo. O que vem a ser essa área? Por que ela foi criada? Fala um pouquinho para nós. Essa área ela foi criada assim, originalmente lá em 2022 como só planejamento previdenciário, ali, focada em evitar o risco de frustração do participante no momento da aposentadoria. E no final do ano passado, ela mudou ali, né? A gente mudou de gerência e também tivemos ali o acréscimo da experiência do participante como uma das frentes, né, da área. A nossa área ela tem uma peculiaridade, uma coisa muito interessante, que é justamente essa junção de análise de dados, né? Eu sou estatística, então tenho trabalhado, né? Desde que formei, sempre trabalhei com estatística. Tu ama dados. Amo dados, sou apaixonada, exatamente, modelos, enfim. Então, a intenção é justamente juntar, né, dados ali, realmente a experiência, assim, no seu cerne, né, não é uma questão, é a gente sair, assim, da opinião, né, do que eu acho e realmente para o que acontece. Então, é a junção disso com a questão do relacionamento, né, no sentido de que a gente consegue dar para o participante o que ele precisa, de informação, né, de produtos também, que é uma frente importante da área, que a gente vai trabalhar com essa parte voltada para a inovação em novos produtos. Então, assim, estou muito contente, né, de estar liderando essa área e, assim, tenho totalmente enraizado em mim, né, a responsabilidade que eu tenho, né, que nós temos, né, de levar o melhor que a gente tem para o nosso participante, sempre focado no participante, né, Café? Exatamente. A Café é da minha turma de humanas, né? A gente não é das planilhas, mas ela tem aqui quantos anos já de FUNCEF? Café? Vou fazer 15 anos agora em setembro. 15 anos, muitas viagens, muito relacionamento. Café, como que... E eu digo isso porque aqui a gente tem essa junção dos dois mundos, né? O pessoal que veio da área de relacionamento já juntou aqui, tá tudo no relacionamento agora, mais com esse toque de dados, nós vamos falar sobre isso também, mas Café, como é que é essa relação, esse novo momento do relacionamento FUNCEF? Como vocês mencionaram, né, um processo de inovação. A gente, nesses meus 15 anos de FUNCEF, eu sempre atuei nessa parte de relacionamento, de entender o que o participante queria, mas isso era algo que não tinha os dados, né? A gente ia trabalhando. Era intuitivo. Intuitivo, exatamente. Então, a gente fazia, olha, a gente sabe que precisa, olha, a área de cadastro reportou dos percentuais, a gente precisa rever isso, precisa se preocupar com dependentes. Então, talvez, muito reativo até. A gente estava atuando de uma maneira muito reativa. E agora, a gente conseguir ver nos dados coisas que a gente percebia e que muitas vezes a gente não sabia nem como mostrar isso. Né? Então, agora a gente tem isso em dados, mapeado. Eu consigo segregar os participantes em submassas e falar com eles exatamente o que ele precisa saber para cada grupo. Então, isso é muito rico, não só para a gente enquanto fundação, mas para os participantes também. Eles vão começar a perceber que há uma comunicação muito mais específica para a necessidade deles, né? Na verdade, quanto mais dados a gente tem, mais personalizado fica o relacionamento, né? E até eu queria voltar um pontinho aqui, Flávio, que você falou uma coisa que para nós é muito comum, mas não sei se o participante entende exatamente, mas é o risco moral da aposentadoria. Explica assim de uma maneira simples para a turma, o que a FUNCEF quer dizer quando ela fala em risco moral de aposentadoria? Claro.
o que ocorre, né? O participante está ali todo mês pagando a sua mensalidade, né, na FUNCEF, pagando a sua contribuição normal para que no futuro ele consiga ter uma aposentadoria digna, né? Não tem problema ali em manter o seu padrão de vida enquanto ele estava na ativa, enfim. Então, o participante que está todo mês ali pagando a contribuição, mas que não tem um planejamento previdenciário, eu digo, ele não acessa os simuladores, né? Ele não tem, às vezes, ali uma noção melhor, assim, de quanto ele tem que contribuir para conseguir ter a aposentadoria que ele espera, que ele almeja. Então, assim, por exemplo, né? Todos os participantes ali que estão colocando 12%, que é o máximo da paridade hoje, em média, ele vai ter na aposentadoria ali, vamos dizer assim, uma cobertura que vai ali de 70% a 80%. Então, salário dele. Do salário dele na ativa. É claro, tá, gente? Bem por cima, a gente sabe que tem... É uma conta de padaria só para exemplo. Só para exemplo. E pode ser que o participante entenda que, por estar pagando o máximo da paridade, ele vai ter ali o 100% do que ele ganha na ativa. Outro ponto também que mudou, né, ali do meio dos anos 90 para cá, é a questão do desenho do plano. Então, a gente vinha de de planos BDs, com que faz com que o participante também, não é à toa que ele acha que vai ter o valor que ele ganha na ativa. A gente foi ensinado a vida inteira pelos nossos avós que era isso, Exatamente. Né? Então, quando a gente vai para a realidade de um plano CV, né, onde o seu benefício tem a principal, assim, o seu benefício é dado pelo quanto que você contribuiu, né, pelo somatório das suas contribuições, muda demais o paradigma ali, muda demais a realidade. E aí o participante, ele pode estar com uma crença que não é o que se vai se realizar no futuro. Então, quando a gente fala de evitar o risco moral ou evitar o risco de frustração, ao pé da letra é isso. Nós não queremos que nossos participantes se frustrem ou eles percebam já muito tarde que não vão ter a aposentadoria que eles imaginavam. Tem isso, né, Café? A gente sempre fala, eu vejo vocês falando nos eventos, que tem que lembrar que o plano, né, ele é contribuição definida nesse momento da vida ativa, quer dizer, você só sabe quanto está contribuindo, mas tem um esforço e uma parceria nossa para saber quanto que vai ser lá no futuro a aposentadoria, né? Exato. E não é só, né, o contribuir, mas esse acompanhar e o ajustar. E às vezes a gente não sabe como fazer isso, né? Então, a nossa preocupação o tempo inteiro é da conversa com o participante para explicar isso, de esclarecer. Então, todo contato que a gente tem, a gente fala, olha, vamos voltar no simulador, vamos organizar essa projeção. Às vezes, eu estou me programando para me aposentar aos 48 anos, eu vou lá no simulador e vou descobrir que eu preciso postergar um pouco mais a aposentadoria. Tem gente que tem uma outra surpresa, que é muito mais feliz, né? Que na hora que olha a simulação, vai falar, olha, dá para eu pedir minha aposentadoria já, porque eu já tenho o benefício. Mas tudo isso faz parte de um processo de estar programado para aquilo, né? Eu preciso ir me organizando ao longo da minha carreira para que na hora da aposentadoria eu não tenha uma surpresa negativa. Eu acho tão engraçado isso, que ficou tão cristalizado na gente, essa aposentadoria, como os nossos avós, né, esperavam, enxergavam, que às vezes parece uma coisa meio mágica, né? Então, assim, eu acho interessante que muitos dos nossos participantes, eles fazem planejamento tributário, eles pensam em imposto de renda, um monte de coisa, mas nunca pararam para pensar que precisa fazer um planejamento previdenciário. Eu sei que a área de vocês está trabalhando nisso, né, Flávia? E assim, esse monte de números e esse comportamento tem levado vocês a alguns caminhos, né? O que já tem surgido aí dessa experiência com o participante? Então, a gente começou, né, assim, com um mapeamento mesmo de como que está esse engajamento do participante. Não é com a FUNCEF, entende? É com o seu planejamento previdenciário, é para além da FUNCEF. O seu próprio futuro. O seu próprio futuro, é dele com ele mesmo, né? Então, nesse mesmo momento, a gente criou um índice, né, que é o Índice de Engajamento Previdenciário, o INEP. Inclusive, foi o INEP que foi tema aí, né, desse palco principal na ABRAP, que nos deixou bem felizes em poder participar, né? Na oportunidade, participei ali com a Amônia, né, com o Dionísio, com o diretor Jair, então foi muito bacana. O que foi que a gente fez nesse INEP? A gente pegou, assim, todo o histórico, desde que a FUNCEF abriu as portas praticamente ali, e obviamente do participante, e verificamos participante por participante qual que é a frequência dele no simulador, para além da frequência, há quanto tempo ele não olha o simulador.
ou, na verdade, a gente tem um percentual legal aí que nunca entrou no simulador. É mesmo? Sim. Então, a gente viu essa questão dele, do contato do participante com o simulador. Verificamos também qual é o percentual de contribuição acumulado dele. Não é quanto ele tem hoje, é quanto, em média, de forma ponderada, que ele teve ali durante toda a vida dele. Porque pode ser que um participante, ele teve sempre 12 e agora reduziu para 5, porque está passando por um momento difícil, ou porque realmente verificou que chegou no seu objetivo, enfim. Então, nós não olhamos ele hoje, olhamos ele em toda a vida. Tem algumas outras variáveis que são bem importantes também nessa questão que envolve o INEP, que é o relacionamento que ele tem com a FUNCEF, assim. Então, ele tira dúvidas, já fez uma consultoria previdenciária, né? Ele entra em contato por meio dos canais, como é que funciona essa, vamos dizer assim, essa proximidade do participante com a FUNCEF. E também temos umas variáveis voltadas ali para o quanto que ele confia na FUNCEF, em que sentido? Por exemplo, ele trouxe portabilidade, né? Assim, então, ele tinha recursos em outros lugares e confiou deixar mais dinheiro ainda com a gente, mais do que ele já paga ali nas contribuições normais. Então, a gente fez um apanhado de variáveis para medir esse engajamento com o participante. E, assim, isso nos deu luz a muitas coisas. Como a Café falou, confirmou muitas coisas que a gente já pensava que acontecia, ao mesmo tempo que algumas coisas, nossa, eu não achava que era assim. E foi, né? Então, a partir do INEP, né, assim, a gente isso tem refletido em iniciativas muito importantes, assim, para nossa COPREV, nossa coordenação, para nossa diretoria e também para os participantes. Que a partir do INEP, junto com outras coisas, que a gente tem já pensado em jornadas para o participante, né? Então, o que o participante precisa e quer saber, não digo nem quer, tá? Porque no começo ele nem quer, né? Mas ele precisa saber. Então, o que ele precisa saber ali no começo da vida contributiva dele, né? Porque a gente sabe que tem muitos movimentos que não adiantam muito pouco se eles forem feitos no final da vida laboral. É necessário ter um time para se mudar a rota, para repensar o seu caminho previdenciário. Então, a gente tem montado ali, criado para sair muito em breve. O Edu tem nos ajudado, inclusive, bastante aí, né? O Edu maravilhoso, com jornadas ali voltadas para o participante recém-aderidos, umas jornadas para os participantes que estão ali na meia-vida ali, que estão em risco de frustração ou que estão com baixo engajamento, e outras jornadas pensando naquele participante que está mais perto de se aposentar. Essa última jornada, Edu, ela é muito até mais focada, assim, numa questão até assim, maior, vou dizer assim, porque tem muitos participantes que não estão preparados para aposentadoria, não só financeiramente, mas psicologicamente, né? O que eu vou fazer, como eu vou tocar a minha vida. É uma mudança grande, uma mudança radical. Entregar o crachá. Isso. Focam também um pouquinho ali no que ele pode escolher ao se aposentar, né? Para que ele tome o caminho correto. Às vezes a gente sabe que o nosso plano, ele é um plano maravilhoso, não só pela alto percentual de paridade, 12%, isso não existe em nenhum outro lugar do mundo, mas também porque ele dá uma flexibilidade do que fazer com o dinheiro no final. Então, um ponto que exige muita atenção do participante e nossa também, que estamos ali de uma certa forma querendo que ele escolha realmente o que é melhor para ele e para a família dele, assim, né? Então, falei muito, né, gente? Mas é porque eu sou muito empolgada com o que a gente tem feito. E, assim, eu acho que eu falei, assim, sei lá, 20% de tudo que a gente tem trabalhado dentro da COPREV, né, Café? Café, deixa eu te perguntar, né? Porque a Flávia falou de jornada, você está há 15 anos, você com certeza acompanha a gente há muito tempo aí nessas tuas, né? Nas tuas andanças pela FUNCEF, enfim, né? Em nome da FUNCEF. Então, explica só um pouquinho de jornada. Significa que a gente vai acompanhar, vai oferecendo essa parceria? Como é que vocês estão enxergando? Então, a jornada, todo participante, né, tem uma jornada macro, vamos dizer assim. Então, antes dele conhecer a FUNCEF, quando ele conhece a FUNCEF, tudo que acontece nesse meio tempo, não só relacionado à FUNCEF, mas à vida dele. E a gente optou para trabalhar, fica mais dinâmico a gente trabalhar dividindo as jornadas por etapa, que é essa questão que a Flávia falou, né? E o que vai ficar interessante é que essa jornada trazer para ele a lembrança dessa questão que ele acha que não precisa saber. Então, a ideia é levar para o participante essa informação que ele acha que não precisa, né? Sobretudo essa. A gente percebe que os participantes mais engajados são os participantes que terão
menos frustração depois. De frustração, qual é a questão? Eu sei o que eu vou receber. Expectativa é tudo, né? Expectativa é tudo. Então, se eu tô passando a minha vida inteira achando que eu vou receber o mesmo salário que eu tinha enquanto estava em atividade, e na hora que eu chego lá para ver a realidade é totalmente diferente disso, e geralmente quem deixa para ver nessa hora é a pessoa que vai ficar mais frustrada. Porque, além dela não ter conhecimento prévio do valor do benefício ali, ela não ajustou no meio do caminho. Então, entrou com percentual e continuou com aquele percentual para o resto da vida. Esqueceu, ficou lá. Então, o desconto na minha folha não é tudo que eu preciso para garantir uma aposentadoria segura. O desconto na minha folha e acompanhar a FUNCEF. E aí, a gente sempre que fala na consultoria, que faz consultoria, a gente fala... Tem hora que o que eu contribuo realmente não vai ser suficiente. Então, você pode se programar para outras estratégias. Né? Na FUNCEF não é tudo, mas e outra estratégia? Até isso você ganha se você estiver acompanhando ali, né, na jornada. Às vezes você pode fazer um aporte extraordinário, Exato. Pode pegar um PLR aí e jogar lá. Tem várias maneiras, né? Várias maneiras. Esticar um pouquinho mais para aposentar. Eu acompanho vocês, têm muitas ideias boas, né, pra turma, né? Vou levar o Edu lá pra Coprev, né? Eu tô brincando assim, porque, Edu, quando a gente for chegar numa parte ali da jornada que a gente vai chegar até mandar umas recomendações, entre as possibilidades que a gente vai recomendar para o participante é isso, ou fazer aporte, ou aumentar ali o tempo de aposentadoria, ou aumentar o percentual de contribuição. Agora, é claro, né, gente, nunca... fazendo ali para o participante uma proposta indecente. Aporta aqui 3 milhões que você não vai se frustrar. Não, né? Dentro ali, a gente estuda o perfil dele, quanto que ele ganha, né? O que a gente entende que está, assim... aderente com a vida da pessoa, isso, né? Exatamente. Agora, tem uma coisa muito legal que você falou ali atrás, Flávio, que é o seguinte também, né? Para quem está nos ouvindo, quanto mais cedo a gente olha para isso... Porque, assim, tem uma coisa que eu acho que vocês sabem bem, que é o seguinte, tem gente que não gosta de olhar muito para o futuro, acha que dá até azar ficar fazendo... Então, assim, eu acho que quando vocês quebram em jornadas, fica mais fácil, porque eu me concentro em determinadas etapas, eu não preciso ir direto lá para o final, né? Isso, um pouco de cada vez, até a gente, que sempre, a gente fala de jornada também, aí não é um impacto imediato, né? Isso que a gente vai conseguir trabalhar com o participante, a gente vai ver daqui a alguns anos, porque ele vai precisar passar por essas etapas, e aí tudo muito bem estruturado, e bem nesse sentido, eu vou cumprindo uma parte de cada vez, e no final tá lá meu benefício, né, mais feliz, o meu momento de Eu acho muito legal, porque às vezes os participantes perguntam sobre inovação na FUNCEF como se fosse uma coisa muito abstrata, né? Não, que inovação pode se ter num fundo de pensão? Bom, a gente está dizendo aqui que a gente usa análise, né, de dados, né, de Big Data, que é muito dado, são 140 mil participantes, relacionamentos de anos com a FUNCEF, e isso tem se desdobrado e quando a gente fala em produto, não é só plano de benefícios, produtos são coisas como essa que no fim da vida no fim das contas, vai fazer a nossa vida mais fácil. Quando vocês nos abordam, eu também sou participante, vocês também, já é uma coisa muito mais específica e guiada, né? Não é uma coisa assim genérica, né? Vocês estão cada vez mais chegando na necessidade de cada um. E como que a gente vai ver isso aí virar uma coisa presente nas nossas vidas? Já começou? Vocês estão no processo? Vão anunciar mais para frente? Teremos surpresas? Teremos anúncios, né, em breve. A FUNCEF, até com o objetivo de apoiar, né, essas iniciativas todas, patrocinar essas nossas... Isso tudo que a gente comentou, isso está tudo mapeado, né, e documentado por meio de projeto estratégico, né? Então, isso já mostra a importância que isso tem aí para a FUNCEF e consequentemente para os participantes. Então, assim, no primeiro semestre, a gente já vai lançar pelo menos ali umas de 2 a 3 jornadas, né? Já estamos em contato com a nossa área de comunicação, para essa identidade visual, né? A gente, assim, com o objetivo, assim, de iniciar as entregas, né? Nós vamos começar com o que a gente tem disponível de sistema atualmente, né? Sem prejuízo, para que ano que vem, final do ano, a gente consiga trabalhar com sistemas um pouco mais automatizados,
quando eu digo em relação aos os envios das comunicações, né? E o retorno também. Porque o que se cria com a jornada é uma cadeia de decisão no que o participante vai receber no momento seguinte, né? Para que a gente sempre consiga estar atualizado, né? E o grande lance, né, disso tudo é realmente poder trabalhar de uma forma mais ativa, né? Eu não quero só atender quem está correndo atrás da FUNCEF. Eu quero alertar aquela pessoa que não está se importando muito, né? Porque, assim, nós cuidamos do planejamento previdenciário de todos, independente se a pessoa está mais perto ou está mais distante da fundação. E, com certeza, para a gente isso é um desafio. A gente sabe como todos nós, né, somos ali bombardeados de e-mails, de informação, né? Vivemos uma época, assim, que nem dá conta, né, de ler, uma sobrecarga de informação. Então, assim, a gente tem preparado um conteúdo muito legal para que o participante realmente se interesse, né, tenha vontade de ir para o próximo capítulo, vou chamar assim, para a próxima etapa, né. Então, isso é um objetivo muito grande da gente. E, assim, uma coisa que eu queria comentar, que a Café comentou, mas para fortalecer mesmo o que ela disse, reforçar, quando a gente olha para o macro, a gente está falando de educação, né, assim. E a gente sabe que educação nunca é uma coisa rápida, né? Não é uma coisa ali imediata. Então, é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente espera cada dia mais ter mais patrocínio, gradual. ter mais... exatamente, é gradual. Então, assim, então, o que os participantes podem esperar da FUNCEF? Essa comunicação ativa, né? E, ao mesmo tempo, eu peço para o participante o voto de confiança, que eles leiam nossos e-mails, entrem no conteúdo que a gente está preparando com tanta responsabilidade mesmo, assim, né? Com tanta paixão, né? Assim. Então, assim, o que a gente espera é esse contato cada vez mais próximo. A gente quer cada vez mais deixar o participante da FUNCEF mais próximo aí à fundação. E ao seu planejamento previdenciário, gente. É o seu planejamento previdenciário. Então, assim, não deixe para depois, fazendo propaganda já, né? Não deixe para o mês que vem. Café, para a gente encerrar o nosso papo, que está muito bom, daqui a pouco vem uma turma aqui, eu já explico o que eles vão falar, mas a Flávia está falando aqui, realmente é muito empolgante, e a analogia que eu faço é tipo quando você faz treino com personal trainer. Quando você está sozinho na academia, se você quiser fingir, fazer mais ou menos, fazer de qualquer jeito, mas assim, faz uma diferença quando tem alguém do teu lado ali dando uma dica, fazendo. É mais ou menos isso que vocês estão fazendo, né? Exatamente isso, Edu. E faz muita diferença quando a gente fala com quem entende. Vai facilitar o teu caminho, para você até não perder a motivação. Quando a gente está fazendo sozinho, que é isso? Vou treinar sozinho, eu fico desmotivado, vou 2 vezes. Ainda tem a questão que você está pagando ali, né? Então, a gente já paga. Então, a fundação, ela é mantida, a gente só existe porque tem os participantes. E o convite é para que eles usufruam do serviço que eles pagam para ter. Está à disposição. A gente está aqui à disposição, a gente só quer espaço, né? Que eles deem um espaço na vida deles ali, para que eles reconheçam esse trabalho que a gente faz, como a Flávia falou, com total dedicação e cuidado mesmo com o futuro deles, que é importante pra gente isso. Muito bom, pessoal, muito obrigado. Agora a gente vai ter um segundo case que foi também muito interessante, que é o projeto Poupadores do Futuro, voluntários da FUNCEF, foram em 11 escolas de Brasília, levar essa educação previdenciária para estudantes, né? E a gente teve um resultado muito interessante, inclusive um jogo. Criamos um jogo tabuleiro, eles vão explicar agora para vocês, tá bom? Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Edevaldo Fernandes, gerente de benefícios da FUNCEF. Estou aqui para dar continuidade ao trabalho que Eduardo, Café e Flávia trouxeram para vocês. Dessa vez nós vamos discutir com a Fernanda Moura Albuquerque o tema que nós apresentamos na Semana ENEF. A Semana ENEF reúne entidades do Brasil inteiro que discutem educação financeira para jovens e crianças e que, nesse ano de 2025, a FUNCEF foi muito exitosa. Então, seja muito bem-vinda, Fernanda. Tudo bem com você? Tudo bem, Edevaldo. Obrigada. E vai ser uma satisfação imensa trazer para vocês aqui o que a gente levou para a Semana ENEF, que foi satisfatório, né, Edevaldo? Foi um trabalho social muito bonito e com muito significado. Não, maravilha. Satisfatório da Fernanda, esqueçam isso. Ela está sendo muito humilde. Foi um trabalho poderoso que a FUNCEF foi a 11 cidades aqui da Brasília, levou para 18 oficinas com jovens e crianças do ensino fundamental e médio o tema educação previdenciária.
nós participamos junto com o Ministério da Previdência, a ABRAP e outras 12 entidades do programa Poupadores do Futuro. É uma iniciativa para discutir educação previdenciária para jovens e crianças. E a nossa sacada foi criar um jogo de tabuleiro, né? Me conta sobre esse jogo, como que foi criar o nosso jogo Caminho para o Futuro? Conto. A gente precisava ter uma metodologia para aplicar nessas escolas, né? E fora levar o que era educação previdenciária e financeira, a gente precisava de algo lúdico. A gente imaginou que precisava para conseguir incluir essas crianças de uma forma leve no tema. Então, a gente criou um jogo de tabuleiro chamado Caminho para o Futuro, onde ele percorre casas aqui de 18 a 70 anos, que são onde acontecem os eventos da nossa vida, né? Então, a gente tem um jogo de tabuleiro baseado nas idades que as pessoas vão tendo até a aposentadoria. Exatamente, Edevaldo. E ao longo da vida você tem eventos. Eventos? Como assim, Fernanda? Me conta, o que pode ocorrer na vida dos 18 aos 70 anos? Muita coisa, né, Edevaldo? Verdade. 18 anos, primeiro emprego. E o nosso jogo, ele mostra exatamente isso. Você vai jogando dado e as cartas vão apresentando eventos da vida. E você vai percorrendo essa vida, ganhando ou perdendo anos de contribuição, que era o que a gente queria passar de lição para essas crianças, né? Como é que funciona. Para que elas cheguem à aposentadoria, elas terão que acumular anos de contribuição e esses anos de contribuição vão enfrentar os obstáculos que nós temos na vida, mas também as coisas legais. E tem passagem da vida laboral, como se falou, estágio, primeiro emprego, carreira, evolução, promoção, demissão e as coisas que também estão ali no cotidiano, como casei, comprei uma casa, tive uma doença, tive uma invalidez, ou ainda aquelas que estão misturadas, né? Como eu avancei na escola, então eu fiz uma pós-graduação, a minha empresa me reconheceu, como também elementos que mostram que há diferença ao longo do tempo. Nesse jogo, a gente brincou com 3 perfis, né? O perfil seletista, que é um empregado de uma empresa que é contratado via carteira de trabalho, né? Que agora nem mais física é, tudo virtual, né? E também tem o nosso empreendedor, né? Aquela pessoa que empreende, que toca o próprio negócio e faz disso o seu ganha-pão, a sua renda. E colocamos os concursados, então, formas de entrar no mercado de trabalho e que, inclusive, podem mudar ao longo dos 18 aos 70 anos, né? Exatamente. Como foi a acolhida das crianças, das escolas? Nossa, foi muito especial, assim, eles gostaram muito, muitas das crianças não conheciam nem do tema educação previdenciária, o que, assim, deixa a gente mais entusiasmado, né, de plantar essa semente previdenciária para essas crianças. E, assim, a receptividade foi maravilhosa. É muito legal também ter esses perfis, porque a vida é essa, né? Tem as pessoas que optam ali pelo empreendedorismo, para concurso, CLT, enfim. A gente queria fazer essa diferenciação também para conseguir entrar no mundo de todas as crianças. Que legal. Né? E foi muito legal, né, Edevaldo? Quando a gente fala de crianças e jovens, e nessa idade, o tabuleiro serviu como uma baita fonte de aprendizado. Várias das passagens, as crianças, obviamente, ainda não tiveram. Então, tivemos poucas crianças com mais de 18 anos, mas, no geral, eram de 11 a 17 anos, no grosso, né? Mas, quando a gente olha ainda, situações que eles não passaram, mas que eles podem aprender, que eles puderam exemplificar, que eles puderam trazer o caso prático que ocorreu com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, e tudo isso fazendo eles brincarem ali. Desafios na vida profissional, na vida laboral, na vida pessoal, na vida acadêmica, são trazidos de uma maneira que eles vejam a importância de estarem previdentes. Ficou muito claro para nós que falarmos da previdência básica é fundamental. Esse foi um dos grandes aprendizados, né? Sim. Não adianta chegar numa escola e querer falar da previdência complementar, que já é mais complexa, que já é mais
vamos dizer assim, hoje até elitizada, né? No Brasil, 4 milhões só possuem previdência complementar. 212 milhões, então somos um público ainda muito seleto. Mas quando falamos de previdência, eles lembram do caso do avô, do tio, da mãe, que está aposentado, ou que tem o INSS, ou que tem a previdência do servidor. Nessa ida para a escola, me conta, eram públicas, eram privadas? Fala um pouquinho de como foi essa logística. A Fernanda, ela não trouxe ali, mas ela é a mãe da logística de toda a nossa ida. Ela conseguiu nos colocar numa semana em 11 cidades aqui do Distrito Federal, com equipe, que era um palestrante e pessoas que ajudavam a monitorar o jogo, mas também com toda a logística de saber que escola, como era, quais características. Então, conta um pouco disso. Que escolas nós tivemos? Nós conseguimos atender aí uma quantidade de 2.086 alunos. Nós fizemos 18 oficinas presenciais e para que isso desse certo, toda essa logística, essa visita às escolas, a gente precisou levantar voluntários, né? Palestrantes e apoio, porque a gente chegou em certas escolas que tinham 200 alunos para a gente poder falar de previdência, jogar, então a gente precisou montar toda uma logística. Então, para conseguir atender essas 18 oficinas, nós fizemos toda uma logística ali de quantidade de apresentadores que ia falar um pouco de previdência e INSS para esses alunos e o apoio que ia estar ali no suporte para o jogo, né, para a organização de todas as escolas. A gente conseguiu ir em várias cidades de Brasília, como Gama, São Sebastião, Candangolândia, Samambaia, Planaltina, Brasilândia, Sobradinho, Asa Norte, Paranoá e Asa Sul. Então não ficamos só aqui no plano piloto, né? Jamais, hein? Quadradinho total? Se for para fazer um negócio, a gente faz bem feito, tá? Com certeza. E a gente só não conseguiu abarcar uma quantidade maior, porque foi nosso primeiro ano de semana ENEF, e a gente teve pouco tempo. E nesse pouco tempo a gente já conseguiu mobilizar uma quantidade de voluntário muito grande. Essa sacada dos voluntários foi muito poderosa, né? Nós aqui na FUNCEF tivemos 42 colegas, contadores, administradores, financistas, pessoal do atendimento, advogados que foram a campo. Sim. Foram para escolas e com uma pegada que foi muito legal. A gente não pegou só voluntários no sentido de pessoas que querem ir às oficinas. A gente pediu que as pessoas indicassem escolas, ou da qual é da sua comunidade, ou da qual o filho, ou até mesmo ele estudou, estuda ou é docente. Isso mobilizou e criou até um casal ENEF aqui na nossa fundação. Conta isso. Foi, Edevaldo. A gente teve casal ENEF, Joelma e Ademar. Eles adotaram, eu acho que três escolas e foram lá com alguns apoios e deram um show. Né? Eles foram um destaque aqui na nossa Semana ENEF. Então, eles foram para escolas e uma das escolas era que os filhos deles estudavam. Sim, e junto com a escola, junto com os educadores, diretores, pedagogos, eles se incluíram nessa temática. É o que a gente chama de educação previdenciária cidadã. A gente não queria só estar participando da Semana ENEF e do programa Poupadores Futuro. A gente queria integrar isso como uma ação que nos permitisse refletir qual a nossa contribuição para a sociedade. O objetivo por trás era que nós, por termos o conhecimento previdenciário, podíamos levar às escolas, aos estudantes, às suas famílias, esse tema. Aí, dentre essas escolas, nós tivemos públicas e privadas. Públicas e privadas, Edevaldo. A sua maioria pública, né? Mas a gente teve também algumas privadas. Esse compromisso de ir às escolas públicas, de estar nela, foi sublimado, inclusive, com uma escola que tinha medidas socioeducativas, né? Então, uma escola que retira a criança do convívio social para, dado a situação por ele cometida, ele seja socioeducado. E, de novo, isso mexeu com muitos de nós. A percepção de que primeiro, podemos colocar a mão naquilo que está incompleto na sociedade, o desconhecimento, a ausência de informações. E outra ainda é que termos uma percepção.
falar de previdência é mais só do que falar de lá no futuro, é falar de escolhas presentes, né? Daquilo que pode ser feito hoje para, dadas as relações de trabalho, proteger o trabalhador ao longo de toda a sua vida. A percepção, você esteve em algumas escolas, né? Como você via as crianças? O que te chamava mais atenção? Elas estavam interessadas? A minha percepção em relação às crianças, assim, foi curioso, né, Edevaldo? Porque a gente percebia que tinha uma ausência ali de conhecimento no tema, mas a gente teve todo um cuidado, uma preocupação, que foi um envio de um formulário prévio para essas crianças, para a gente dar uma aquecida no tema, que é a Previdência. E com isso, as crianças levaram esses formulários para casa para poder interagir com os pais, com os avós, seja aposentado pelo INSS, se tem alguma previdência, então já ficou um pouco mais familiarizado. Mas, quando a gente chega nas escolas, percebemos que sim, há um desconhecimento do tema. E, de fato, né, assim, como você disse, é uma parcela pequena que conhece a Previdência, que vive a Previdência. Mas por isso que é tão importante esse serviço social, né? Um serviço social que é de suma importância, plantar a semente previdenciária, ainda mais para essas crianças mais carentes mesmo, as escolas públicas, principalmente, que a gente percebe essa carência no tema. Essa percepção de carência ficou nítido, né? Tínhamos escolas que tínhamos todo um aparato, né? Estúdio, quadra, ginásio, área de ambientes propícios, né? E tínhamos as escolas que, na maioria das vezes, era quadra ou refeitório, o ambiente apto para reuni-los. E um susto, né? A gente pegou escolas que tínhamos 20 crianças para tratar nessa oficina, e tivemos outras que tiveram 480 crianças. Imagina. E tivemos que trabalhá-las em turmas, né, de 170 crianças ali, mas todo esse aprendizado também nos levou a refletir sobre algumas questões. O tema é muito relevante, o tema afeta a vida das pessoas e muitas percepções são distorcidas. E, ao mesmo tempo, a educação financeira, a educação previdenciária é uma moeda que todos deveríamos fazer circular. Ela nos permite ter atos de decisão que formam o nosso futuro, que protegem ele. E até desconstruiu muito do que a gente imaginava, né? Dos achados que nós tivemos, dos grandes aprendizados, primeiro que a gente achava que todas as crianças queriam ser influencers, jogadores de futebol, tiktokers, ou aquilo que hoje está em ebulição, que é muito falado, e ao contrário. Sim. As carreiras tradicionais, médico, engenheiro, advogado, administrador, contador, percorreu. Policiais, aqui Sim. no DF, a gente viu muitos profissionais querendo ser servidores públicos, né? Muitos das crianças... Que pegou a gente de surpresa, né, Edevaldo? A gente mandou esse formulário e pensou, TikTok, YouTuber... Só que não, a gente tem profissões tradicionais ainda sendo o sonho dessas crianças, né? E uma necessidade maior para todas que a gente viu foi de aconselhamento, de orientação, seja vocacional, seja de que de fato forma o cabedal de conhecimentos daquela profissão, como ela pode ser exercida. E todos, de um modo geral, foram bem receptivos. O jogo facilitou, deu a boa porta de entrada, mas também nos supriu uma carência. A nossa percepção ali, o medo, né? Nas primeiras oficinas que realizamos aqui internos, antes de ir a público, era nítido a tremedeira da turma. Sim. A ansiedade, aquela coisa, mas incrivelmente todos superaram qualquer medo, qualquer receio, qualquer tremedeira que desse e fizeram disso uma baita jornada. Nós aprendemos também que essa proximidade do questionário, uma enquete, tentar ouvir alunos, tentar ouvir professores, é fundamental. Tanto que esse ano a gente já começou o Aquece, né? Sim. Já estamos indo para a Semana ENEF de 2026. Seremos novamente uma entidade que irá às escolas na Semana ENEF, que esse ano é de 18 a 24 de maio. E estamos ali com uma pretensão de muito ouvir educadores, diretores, pedagogos, mas também as crianças, né? E a gente teve lá algumas situações que foram diferentes, né? A gente aplicou 2 vídeos, né, Fernanda? Um de uma criança, né, que era o Hanson lá,
e também um de pessoas da melhor idade, né, que deram a contribuição provocando os jovens sobre esse tema. O que você me conta que foi o grande achado, o grande aprendizado que a gente leva para esse ano de 26? Olha, primeiro que a gente topou esse desafio mais uma vez, né, Edevaldo? E a gente está muito entusiasmado. A gente leva de aprendizado aí a importância de plantar o tema mesmo. E a gente pretende também alcançar uma quantidade maior de escolas esse ano. Queremos pegar aí todo o estado, todos os estados, né? Todas as cidades de Brasília. Fomos a 11 e vamos buscar percorrer... 25. 25? 25 é a Olha nossa lá, meta. Hein? E vai dar certo, né? Já Porque deu. a gente já percorreu esse caminho, a gente já conhece, a gente tem nossos pontos aqui de melhoria, ajustes para fazer e agora com mais facilidade, porque a gente já conhece o caminho a percorrer, né, A Edevaldo? curva de aprendizado ficou muito aprofundada, né? A gente tem clareza que, primeiro, não é descarregar regras. Não adianta eu querer levar as crianças um conjunto de decorar, assim, decorar frases, ou decorar prazos, ou decorar padrões. Ao contrário, se eles entenderem que, primeiro, é natural entrarmos no mercado de trabalho, e é importante que a gente vá não de peito aberto, mas com alicerces, né, com boas fundamentações. É natural também o envelhecer, né? Aquela capinha de super-homem, Mulher Maravilha, que a gente botava lá quando criança ia para o alto e avante, a gente viu que ela sofre pelos obstáculos do dia a dia, da relação de emprego, da relação familiar e, inclusive, dessa que é a base da nossa remuneração. Mas que todos, independente disso, temos que nos provocar, né? A gente tem na FUNCEF um propósito, né? Que é apoiar, contribuir de maneira assertiva para a qualidade de vida dos nossos participantes. Ao mesmo tempo, a gente tem a responsabilidade de apoiar o diálogo com toda a sociedade. E aí, escolas, universidades, as pessoas aonde elas se encontram, é muito importante. E a gente até brincou, né? Vários desses colegas que a gente aprendeu ali, no futuro, essas crianças serão profissionais Sim. da Caixa. Exato. Serão profissionais de empresas que terão previdência complementar, quiçá, inclusive, queiram estar na FUNCEF conosco para suprir essa missão, né? E aí, nesse novo arranjo, agora 2026, além de mais escolas e tentar percorrer todo o Distrito Federal, o que a gente ambiciona para poder fazer uma boa entrega, Fernanda? Então, uma das nossas ideias assim, principais e que é fundamental é a interação das escolas junto conosco com esse propósito de passar a educação previdenciária e financeira. Porque a gente não tem perna para alcançar tudo e sempre, né? E esse é um tema que ele tem que ser tratado ao longo do ano e que isso seja tratado pelas escolas. A gente planta ali o tema e a escola precisa fomentar esse tema ao longo do ano com os alunos, né? E assim como os pais também. Então, a gente precisa ter essa interação. FUNCEF como ação social, escola como fomentador do tema e os pais como incentivador, né? Como você disse, Edevaldo, parte desses alunos pode vir a ser empregados caixa e entrar numa empresa que tenha previdência. Quando eu entrei aqui na FUNCEF, aos 19 anos, eu não sabia o que era previdência. Legal. Um aluno desse que está ouvindo agora sobre previdência, quando ele entrar, ele já vai Já vai saber ter o que é ouvido. previdência. Olha, que legal. Né? Eu, com 19, não tinha. Então, por isso que é tão importante esse trabalho. E essa interação com os professores e com os pais. Que legal. Não, então a ambição é fazer com que aí das escolas, as oficinas permitam às crianças levar um debate ao longo do ano, como grade curricular normal, com insights para que professores possam puxar essas questões que vão interferir na Sim. escolha profissional, na escolha educacional e, inclusive, na formação dele para a vida, seja alicerçada com pequenas pílulas, com elementos. Isso. E, se Deus quiser, que ele leve esse debate em casa. A gente viu que no debate que as crianças respondendo o questionário trouxeram, ficava nítido que nós, pais, temos um desafio. Conversar com os nossos filhos, conversar com as crianças sobre a nossa lógica de emprego e renda.
muitos deles não sabiam ou tinham referências de qual era a remuneração do pai. O que pode ser uma tomada de segurança, se eu falar, o meu filho pode comentar na rua ou qualquer coisa do gênero, também vira uma insegurança para a vida inteira. Sim. Porque ele não percebe qual é o tamanho da renda e muito menos como ela é. E outra coisa que a gente viu, uma perguntinha básica é qual era a renda líquida, ou seja, o quanto seu pai recebe de fato, que não é o salário nominal, é o salário que ele, ao final do mês, tem livre, né? E esse daí é outro desconhecimento. É um tabu, né, falar de dinheiro. E é tão importante falar de dinheiro, porque quando você não fala do tema, você não vai saber como lidar, né? E isso tem que vir de casa, essa troca, pais, filhos, qual o seu sonho, quais as suas metas, filho, o que você quer fazer ano que vem? E com base nisso, traçar plano financeiro mesmo. Então, assim, esse assunto, ele tem que deixar de ser um tabu, não só a previdência, que não é falada, mas o financeiro mesmo. Legal. Hoje nós estivemos numa escola CEF3 de Planaltina conversando com a diretora Rita, que nos recebeu lá, a Antônia, pedagoga, e também a Flávia. E o debate foi fantástico. Venham, gostamos, o projeto foi muito exitoso, alcançou lá 180 crianças. Legal. E eles esse ano querem ainda que esse projeto dialogue com as realidades que Planaltina vive. E eles querem discutir isso não pela percepção de que é uma região carente, então limita ou dá um escopo menor. Ao contrário, incensa essa gurizada, dá expectativa, faça com que eles busquem, que eles anseiem, que eles, inclusive, possam ter novas expectativas, né? Então, acho que esse vai ser um desses bons anos. Fernanda, indo para o final, a gente precisa fazer um convite para quem está nos ouvindo, para os empregados FUNCEF, para os empregados CAIX e para todas as associações de empregados CAIX que nos rodeiam, né? Se eles quiserem saber mais sobre a nossa atuação, sobre o jogo, o caminho para o futuro, como eles fazem, como eles podem procurar, e se eles quiserem participar conosco dessa nova Semana ENEF, como eles podem participar? Nós vamos deixar aqui um convite para todos da FUNCEF e entidades que queiram ser parceira da gente para participar. Nossa pretensão esse ano é visitar as 25 cidades satélites, né? Nossa pretensão esse ano é visitar as 25 cidades satélites de Brasília. Então, a gente precisa de voluntariado para esse trabalho ficar rico. E lembrando que dentro das 25 tem várias turmas, né, Ede? Quanto mais a gente conseguir abranger, melhor vai ser. Então, vocês estão convidados, podem entrar em contato comigo, com o Edevaldo da GBEM, Fernando da DBEM, que a gente vai começar a trabalhar aí essa nova logística, né, de voluntários para a Semana ENEF de 2026, que vai acontecer de 18 a 24 de maio. Nosso mapa já está posto lá na DBEM, a gente tem o quadradinho de Brasília. O convite vai além. Se na sua cidade você quiser reforçar, fazer isso, ou ainda na escola de seus filhos, ou melhor, se só quiser apoiar ou incentivar, agora é a boa hora. O que nós vamos construir é uma reformulação do tabuleiro para ele ganhar a maior flexibilidade, maior fluidez. A gente vai preparar e formar em treinamento pessoas que estarão lá e nós criaremos jornadas. Uma delas para dialogar com o ensino médio, que além do jogo de tabuleiro terá rodas para trazer o tema com mais profundidade. E dado isso, o convite está feito. Procurem-nos na diretoria de benefícios da FUNCEF, Fernanda, eu, mas todo o time da DBEM vai ter e saber como apoiá-los a participarem conosco. Uma última fala a gente tem uma certeza. Participar agora é mais do que apenas uma ação da FUNCEF social ou cidadão. É uma busca que nós temos como pessoas com a nossa sociedade. E representativamente, a gente fala que é porque o futuro já chegou e chega a cada novo dia. Cada vez que a gente chega mais cedo, que a gente aborda uma criança, como a Fernanda falou, antes dos 19, é uma criança que vai ter maior propensão, maior interesse, maior capacidade de proteger o seu futuro. E, obviamente, essa diferença vai fazer toda a grande diferença para a vida dessa criança. Seja para que ela esteja melhor protegida, seja ainda para que ela possa
proteger a quem ela ama. Até porque previdência é para agora e é para a vida toda, né? Isso aí, Ede. Convite feito, a gente perpassou hoje o tema educação previdenciária, discutimos a temática com uma abrangência mais interna, como aplicamos aqui na FUNCEF, qual é o nosso trabalho, como alcançamos o empregado caixa, e agora falando sobre a ida da FUNCEF na Semana ENEF, a semana em que discutimos finanças e que temos o dever de discutir também previdência. Eu, Fernanda, agradecemos aí a presença, essa audiência que está aqui nos assistindo. Convidamos vocês a terem o tema educação previdenciária como uma ferramenta aplicada para a melhora da sua condição de vida, para o seu futuro. Quanto mais previdente você estiver, você estará melhor preparado para esse futuro que se avizinha. Fernanda, desde já, muito obrigado. Seja sempre muito bem-vinda. Vamos torcer muito para que todo o seu esforço nos dê aquela logística fina como foi, mas melhor, carinhosa, de sempre estar atento a cada um de nós, o material que precisa, a forma, o horário e o cuidado com a escola também. Porque, no final, a expectativa criada é expectativa realizada, né? Alguma última fala, Fernanda? Só tenho a agradecer, Ede, a sua confiança, agradecer, assim, por ter a oportunidade de participar da Semana ENEF. É um trabalho que fez muito sentido para mim. E eu tenho certeza que esse ano de 2026 ele será melhor ainda. É isso aí. Muito obrigada a todos. Então, convite feito. Até a próxima. Educação Previdenciária na Veia, turma. Ela vai fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado.